Acabei de vir de um café aromático e me perguntaram o que é que faz, afinal, um aromaterapeuta profissional? E foi aí que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Você já se perguntou o que faz um aromaterapeuta profissional? Como é que funciona? É só com consulta? Como é que trabalha? Como é que vive? Quanto ganha? Se é rentável? E no final das contas, é para você? É essa a intenção desse vídeo. E até o final, você vai saber até se aromaterapia profissional é para você ou não. Vamos começar? Solta a vinheta! Saudações aromáticas, você é uma pessoa muito bem-vinda. Eu sou Vitor Leão, sou biólogo e aromaterapeuta e ajudo pessoas a se tornarem aromaterapeutas profissionais. O que eu chamo de atobás na aromaterapia. São aquelas pessoas que têm um conhecimento profundo, que realmente já viraram a chave de saber pensar nos óleos essenciais, que para mim é a maior habilidade que qualquer aromaterapeuta pode ter. Isso é claro, por quê? Porque não dá para esgotar a aromaterapia, nenhum curso, nem ninguém vai conseguir esgotar essa extensão gigantesca de assunto relativo às plantas medicinais. Existe muito conteúdo sobre isso. E aí você vai ficar à mercê de livros, de cursos, de blogs, de sites? Não. Você precisa aprender a pensar nos óleos essenciais, que mesmo que seja lançado algum novo, sejam descobertas plantas novas, só em entender, por exemplo, as substâncias, os mecanismos de ação, os estudos que estão ali e como tudo isso pode ajudar as pessoas, na saúde das pessoas, você já vai ter autonomia e não vai precisar esperar, sei lá, um curso, um workshop ou algum livro publicar algum assunto sobre aquela planta, tá entendendo? Então, ter autonomia, saber pensar é uma das maiores habilidades que você pode ter. E é essa habilidade que eu quero te ensinar e é por isso que eu quero te mostrar. Será que a aromaterapia profissional é para você? Como é que vive um aromaterapeuta profissional? Do que é que vive e como é que trabalha? Essa é a intenção desse vídeo. Eu vou querer te ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Por isso que eu montei aqui um roteiro para não esquecer de nenhum detalhe para você. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Quando a gente fala em ser profissional, a palavra profissional denota diretamente ter uma grande habilidade, um profundo conhecimento sobre aquele assunto, não é verdade? Então, quando eu digo ser aromaterapeuta profissional, necessariamente estou falando de uma aromaterapia diferente do que se diz por aí. Esse termo aromaterapeuta profissional, aromaterapia profissional, não existia até que eu mesmo ficasse repetindo isso e falando isso para as pessoas e ensinando as minhas alunas o que elas eram, afinal de contas. As atobás, elas entendem como pensar os óleos essenciais e por isso são profissionais. Eu precisei mostrar isso para elas, porque eu tive dificuldade até de reconhecer isso no começo. Eu me reconhecia como aromaterapeuta, mas hoje eu vejo que eu sou um aromaterapeuta profissional. Tenho um conhecimento bem diferenciado em relação ao que se aplica e se pratica de aromaterapia, e é isso que eu quero ensinar às outras pessoas, porque eu quero elevar os níveis das discussões quando o assunto for aromaterapia. Então esse termo aromaterapia profissional não existia até eu criar e começar a repetir e ensinar as pessoas, certo? Agora, do ponto de vista legal, olha que interessante isso. Do ponto de vista legal, a aromaterapia profissional, ela não tem muita diferença da aromaterapia. Porque no Brasil, a aromaterapia ela não é reconhecida, nem regulamentada. Não existe nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de legislação que coloque a aromaterapia num lugar onde a gente sabe onde ela deveria estar, Ela deveria estar no lugar de terapias, no lugar de cuidados. Hoje ela está até dentro das PICs, mas do ponto de vista legal, ele não é uma profissão regulamentada. Então, ela é necessariamente, quando não há uma profissão regulamentada, ou seja, não passou por um projeto de lei no Congresso, depois no Senado e não foi sancionada pelo Presidente da República, quando ela não passa por esse caminho, existem mecanismos de que o governo brasileiro, vamos dizer, a nossa própria legislação criou para que a gente pudesse atuar dentro das nossas profissões, mesmo que elas não tivessem regulamentadas. E é o caso da aromaterapia, ela é categorizada como uma profissão livre, certo? E como uma profissão livre, como todas as profissões livres, elas só podem ser ensinadas em cursos livres, certo? Então isso é bem importante. Os cursos livres são quem ensinam as pessoas a aromaterapia. Então todos os cursos que forem ministrados em aromaterapia serão sempre cursos livres, tá? E
Ainda mais, olha aqui outro detalhe importante. Mesmo que você não faça curso nenhum, você mesma pode se autodenominar aromaterapeuta. Sabia disso? Porque não existe também nada que regulamente, nenhum tipo de conselho, nenhum tipo de associação, nenhum tipo de grupo ou de, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, auditoria, nenhum tipo de nada que regulamente a prática, a profissão e a formação da aromaterapeuta, certo? Então, ficamos realmente a um critério muito livre. Por um lado, isso é muito bom, mas por outro, não é tão bom assim. Por quê? Por um lado, quando você tem um curso livre, quer dizer que qualquer pessoa que queira pode exercer. E no lado da aromaterapia, eu defendo que ela precisa ser livre. Imagine, é um conhecimento das plantas medicinais. Isso não pode ficar na mão de um grupo seleto de pessoas. Imagine, por exemplo, se a aromaterapia ficasse nas mãos de quem se formou em medicina. Ficaria num grupo muito restrito de pessoas, inclusive que não detém nenhum conhecimento sobre o assunto, não teve nenhum tipo de treinamento na universidade, ou seja, não tem, né? Então, por um lado seria ruim isso. Agora, por um lado é bom que ele seja livre. Agora, por outro lado, ela sendo solta, ela sendo livre desse jeito, não cria critérios para que você, eu, possamos distinguir, por exemplo, o que é um curso bom, o que é um curso ruim, o que é um curso fraco, o que é um curso legal, o que é um curso básico de um curso profissionalizante. E é exatamente nessa brecha que entram vários cursos de aromaterapia, vários, né, que você está vendo e fica confundida cada vez mais, mas eu vou te mostrar até como é que você pode diferenciar um do outro, como é que você pode escolher qual o tipo de formação. Vou te ensinar tudo direitinho. Fica comigo. E lembre-se que esse termo aromaterapia profissional não existia, né? Eu que comecei a repetir isso, falar sobre isso e trazer à tona disso, porque para mim é nítido o conhecimento de uma pessoa que é profissional e uma pessoa que, por exemplo, vende óleos essenciais e não tem nenhum problema, né? Quem vende tem um conhecimento também. Mas ser profissional é muito além de ser, vamos dizer assim, gerar um lucro apenas com vendas, entende? Ser profissional, você faz atendimentos, você presta outras consultorias para médicos, para clínicas, para outros lugares, que não somente a venda do produto em si. Porque se a venda é só do produto, o produto é que é importante, não é a pessoa que vende, tá entendendo? E quando é um atendimento, a pessoa quem é importante. O produto é apenas uma consequência. Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu ensino, certo? Então, nesse sentido, né, ser profissional é ter esse conhecimento, um conhecimento que eu chamo de um conhecimento profundo dos óleos essenciais, que é para quem deseja mergulhar mesmo dentro da aromaterapia, como as Atobás fazem. Vou contar para você uma história. Há alguns poucos dias atrás, veja só que história, eu fui convidado, nada mais nada menos do que pela GNT, eu até fiquei surpreso por isso, né, para gravar junto com eles um programa de uma série que eles estavam fazendo. Não posso dar detalhes, né, você vai ficar sabendo. E aconteceu isso. E aí eu fiquei me perguntando por que é que eles tinham me convidado. E no e-mail de convite diziam que eram páginas interessantes, de conteúdo relevante, e a série era sobre saúde, né? E eles viram em mim, vamos dizer, confiança, viram em mim credibilidade, viram em mim uma pessoa que fala de práticas integrativas complementares com, vamos dizer assim, respaldo, com embasamento, e por isso fizeram esse convite a mim, como fizeram para outras pessoas também. E aí eu fiquei me perguntando por que eles me convidaram, por que não outras pessoas? Não é porque tem outras pessoas com muito mais seguidores, tem outras pessoas com, né, há mais tempo da aromaterapia talvez, ou há menos tempo, mas ganhando muito mais dinheiro com isso. Por que eles me convidaram, né? E eu fiquei cada vez me perguntando sobre isso. E aí você pode até estar pensando, Vitor, mas você, de certa forma, é até famoso, é conhecido no meio, né? É fácil perceber que você é destaque, mas não é só eu. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha, a Márcia, tem uma outra aluna minha, a Lígia, tem outra minha aluna, Isabela, que já foram convidadas também, inclusive pela Globo, para dar entrevistas, para falarem sobre aromaterapia, para falarem nas rádios, inclusive em programas de podcasts, sobre aromaterapia. Por quê? Por que foram elas? Por que não foram outras pessoas? O que elas têm, no final das contas? Sabe o que elas têm? Elas passam credibilidade. Elas passam muita confiança. Elas sabem do que elas estão falando, entende? Não é uma dissimulação de um conhecimento que você não tem. Não é fingir que tem falando palavras bonitas. Não, é entender realmente e
colocar-se, vamos dizer assim, no nível que a pessoa que está ali ouvindo tem para você poder dialogar com ela e explicar para ela e contribuir para ela. No final das contas, toda aromaterapeuta profissional é uma educadora, porque ninguém entende aromaterapia como a aromaterapeuta profissional entende. Então nós acabamos transmitindo o conhecimento que nós temos na medida do que a pessoa precisa, na medida do que a pessoa quer, na medida do que a pessoa entende. Tá entendendo? Então, tudo isso são viradas de chave para você começar a perceber que existem maneiras de falar, existem maneiras de se posicionar que fazem toda a diferença. E é exatamente isso que a Lígia, a Márcia e a Isabela têm. Elas se posicionam como aromaterapeutas profissionais. Toda aromaterapeuta profissional se posiciona como tal, né? E aí, naturalmente, ela já fala, né, do que é que ela faz e a maneira como ela fala passa toda a referência, passa toda a credibilidade, passa toda a confiança que os clientes querem, certo? Então é isso. Elas não são famosas, elas são pessoas que detêm um conhecimento profundo da aromaterapia, não precisa ter fama para ser um destaque. O destaque mesmo vem da sua própria autenticidade, da sua maneira de pensar, da sua maneira de entender os óleos essenciais da aromaterapia. E é exatamente por isso que elas chamaram a atenção, entende? Uma delas é professora, outra delas é fisioterapeuta, outra delas é empresária aposentada e todas elas foram chamadas e chamaram a atenção porque elas se posicionam, elas são vistas como uma referência dentro do mercado, entendeu? Então, virou essa chave? Se posicionar como profissional, ou seja, só em você querer ser profissional e se posicionar como tal, não adianta você ter um conhecimento profundo e não se posicionar como profissional, porque senão você vai ser confundida no meio de um monte de gente que também não tem o conhecimento profundo dos olhos, tá? Então, ter o conhecimento profundo é a primeira chave e se posicionar como tendo esse conhecimento, ou seja, sendo profissional, é a segunda chave para você ser vista com muita credibilidade, com muita confiança para seus clientes, para seus pacientes e também para o mercado, certo? Você quer ter esse conhecimento profundo? Então escreve aqui, hashtag conhecimento profundo. Quero saber se você quer sim, certo? E eu vou botar algumas outras coisas para você escrever. Se liga aí. Olha outra coisa. Entrando agora na parte prática. O que é que faz uma aromaterapeuta profissional, afinal de contas? Né? Como é que ela trabalha? Vamos lá. Bom, existem duas maneiras de hoje um aromaterapeuta profissional atender pessoas, certo? Vou dizer assim, de uma maneira presencial, física e de uma maneira online, certo? Porque o mundo agora é online, eu ensino das duas formas, certo? Mas dentro dessas maneiras existem diversas, infinitas, literalmente infinitas possibilidades de conduta de atendimento para você poder compor um protocolo. Então, como é que funciona basicamente, vamos dizer assim, uma consulta clássica, certo? A pessoa entra em contato comigo por algum motivo, vou falar de mim, tá? Entra em contato comigo por algum motivo, ela acha que eu posso ajudar ela. Eu entro em contato com ela, respondo as perguntas dela, pergunto qual é o problema dela basicamente, vejo se eu realmente consigo ajudar. Se sim, eu digo que consigo ajudar, que tem um espaço na minha agenda e que para ela marcar na minha agenda precisa já pagar a consulta. Então ela já paga, já manda o comprovante e a gente está com a agenda marcada, né? Estamos agendados. Feito isso, a gente faz a consulta, faço uma anamnese, né? E nessa anamnese é uma conversa descontraída, tá? É uma conversa super descontraída em que eu vou conversar com a pessoa, entender a pessoa, brincar com ela, dar uns puxão de orelha, né? Falar o que for preciso, no que eu entender realmente que é preciso, né? Fazer algumas correções, fazer algumas pontuações, fazer algumas negociações, né? De protocolo, do que é que ela acha que ela realmente precisa, enfim. Eu faço uma boa conversa, aprofundando bem no que é que a pessoa sente que precisa, no que é que eu percebo que ela também precisa, a gente fazer um casamento dessas percepções, né? E eu peço um tempo para a pessoa para montar para ela um protocolo de uso dos óleos essenciais e outras recomendações e ela me dá esse tempo. Então ela vai para casa, eu estudo o caso dela, certo? Então depois eu estudo bem o caso dela, principalmente se forem situações um pouco mais complexas, estudo bem o caso dela e aí eu monto um protocolo e passo para ela, certo? Basicamente é isso. Depois do atendimento ela ainda tem direito a um retorno caso haja necessidade. Pronto. E aí a gente faz um reajuste dentro desse retorno e ela faz a finalização, uma reavaliação do atendimento.
certo? Então isso é um atendimento aromaterapêutico clássico. Claro que pode ser incluído várias outras técnicas, várias outras abordagens, várias outras maneiras de conduzir a conversa, várias, infinitas literalmente. Depois eu falo um pouco sobre isso, certo? E online ela também acontece dessa forma. Então online ou presencial, classicamente é dessa forma. Além disso, a aromaterapeuta profissional, ela sabe agregar outros conhecimentos, sabe agregar outros valores à consulta. Por quê? Porque ela aprendeu que ela é uma resultante local de um processo universal. Vou repetir. Você é uma resultante local de um processo universal. Você é única. Não existem cópias de você. Você é a edição limitada de si mesma e a única representante das suas ideias, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus métodos, das suas percepções e experiências de vida. Então, quando você coloca no mundo uma percepção diferente, você está colocando algo novo. Para mim, isso é uma nova aromaterapia. E é exatamente assim que eu estou abrindo para o mercado a possibilidade de vários outros profissionais em várias outras áreas poderem atuar também na aromaterapia. É exatamente isso a comunidade Gota Consciência, a comunidade que eu criei, que é a comunidade que reúne a maior quantidade de profissionais de diversas áreas, da química, da engenharia cosmética, da ginecologia, da veterinária, da medicina, da nutrição, da fisioterapia, odontologia e muitos outros, biologia, biomedicina e muitos outros profissionais dentro dessa comunidade que também estudam profundamente a aromaterapia. E isso faz com que haja um fortalecimento da aromaterapia e uma difusão da aromaterapia onde ela deve estar, na mão de terapeutas, na mão de pessoas que também ajudam outras pessoas e que através das suas próprias percepções conseguem aplicar a aromaterapia, através das suas próprias práticas profissionais, através dos seus próprios entendimentos, né, de experiências de vida. Não precisa ser só profissional da área da saúde, na verdade. Como a Lígia, como a Isabela, ou como a Márcia, que é professora, a Lígia, que é empresária. Não precisa necessariamente ser da área da saúde, mas juntas todo mundo aprende nessa comunidade, todo mundo acaba somando, vamos dizer assim, em pontos de vista diferentes. E aí a gente vai cada vez mais aprendendo. E elas aprenderam a quê? A unir a prática delas com aromaterapia. Então, uma fisioterapeuta aplica com aromaterapia, uma microfisioterapeuta aplica com aromaterapia, um odontólogo ou endodontista aplica com aromaterapia, com resultados incríveis sendo documentados. Estão sendo documentados resultados incríveis de recuperação, de regeneração tecidual dentro da endodontia. Incríveis, certo? Além disso, na área da psiquiatria, na área de depressão, na área de vícios, né, na área da psicologia, enfim, tem muitas áreas que a gente consegue agregar valor na nossa consulta. Ou na nossa consulta profissional você usa o óleo essencial, se assim o conselho permitir, ou numa consulta de aromaterapia você usa os seus conhecimentos da sua prática profissional. E aí você consegue reunir esses conhecimentos todos, né? Profissionais da área da nutrição, da massagem, agregam valor. Tem aluno meu mesmo que faz R$400 a massagem com óleos essenciais e 250 sem óleos essenciais. Então é uma agregação de valor alta, porém ele diz que quem faz com óleo essencial não quer fazer sem. Entendi, ele agrega valor e cria um mercado em cima disso, por exemplo, na cidade de São Paulo. Se você quiser depois, fala comigo que eu digo quem é. Né? Então isso faz tudo, auxilia você a você, vamos dizer assim, agregar valor aos conhecimentos que você tem junto da aromaterapia, como o Rodrigo, esse meu aluno, que faz as massagens, ele faz também lá em São Paulo. Então é assim que o aromaterapeuta profissional trabalha. Então, fazendo umas contas rápidas aqui, vamos dizer assim, no começo você pode trabalhar entre 120 até R$400 no valor da consulta. Minha consulta hoje custa R$300. Mas vamos colocar um valor médio aí de R$250 uma consulta, certo? E que você faça 4 consultas por dia. 4 consultas por dia dá R$250, dá R$1.000 por dia, ou seja, dá R$20.000 por mês, R$5.000 por semana, R$20.000 por mês. Mas se você não fizer, se você fizer apenas 2 consultas por dia, aí você vai arrecadar, vamos dizer assim, R$10.000 por mês. Se você fizer uma consulta por dia, você vai ter R$5.000 por mês. Esse é o valor médio aí que você tem uma ideia, né,
de quantas, né, 5 por dia são 5 por semana, né? Então pode ser 3 e 2, 2 e 1 e 2, né, divididos durante a semana, mas dá em média aí entre 5 a 20 mil reais, dependendo do quanto você agenda, do quanto você se comunica com o seu público, do quanto você está investindo tempo, por exemplo, nas redes sociais para informar seu público de como você pode ajudar elas, porque é uma coisa que eu faço bastante, né? Eu mostro para as pessoas que a aromaterapia é para elas. Né? E aí você pode estar se perguntando, tá, tudo bem, parece ser interessante, parece ser legal, eu gosto de ajudar as pessoas, será que é para mim? Eu não gostaria de trabalhar apenas com atendimento, será que a aromaterapia é para mim? E eu vou dizer para você uma coisa, não é só em relação a atendimento que você pode trabalhar, você pode trabalhar com várias outras formas. Por exemplo, você pode trabalhar como consultorias, né? Você pode prestar consultorias a agências, você pode prestar consultorias a agências de eventos, por exemplo, e colocar seus conhecimentos de ambientação, de aromatização de ambientes em prol, vamos dizer assim, de um serviço que uma agência pode oferecer. Isso já foi oferecido, já inclusive orientei pessoas a fazerem, por exemplo, durante o casamento, a inclusão dos aromas. Então tinha difusores espalhados, tinha água saborizada, né? Na hora que a noiva entravam aromas específicos, tudo isso ficou muito bem registrado no público, na memória da própria família, na memória da noiva, né? Do noivo, ficou muito bem registrado. Isso fica muito bonito, né? Ao mesmo tempo, fica muito simbólico. Mas além disso, não só nesse sentido, você pode prestar consultorias para clínicas, por exemplo, de estéticas, né? Que elas fazem procedimentos até invasivos, muitas vezes ambientar, né? Colocar um aroma ali no ambiente, é antisséptico. Eu tenho alunos meus que foram contratados por redes de clínicas de estética exatamente para isso, para colocar aromas no ambiente. Na recepção tem aromas diferentes do aroma de fechamento, né, de pagamento, de orçamento, que é aroma diferente de um ambiente, vamos dizer, de clínica, né, de ambientes que têm procedimentos invasivos. Não é só aroma que é colocado ali, mas é pensado para as necessidades do ambiente. Não é somente para a psique da pessoa, que também pode funcionar muito bem, mas também para o que o ambiente precisa. Então, no ambiente invasivo, ele colocou óleos essenciais, vamos dizer assim, antibióticos, reconhecidamente antivirais, né? Então, muito interessante essa área. Além disso, você pode prestar consultorias, por exemplo, para destilarias artesanais. E está tendo um movimento muito legal de destiladores artesanais estarem produzindo óleos essenciais com plantas dos seus quintais. E olha o que o mais legal disso, é que essas pessoas, muitas vezes, elas destilam, têm produtos de boa qualidade, mas elas não têm muitos conhecimentos sobre isso. Porque saber destilar não quer dizer estudar óleo essencial. Quer dizer, saber extrair, quer dizer o tempo certo, é uma outra ciência, um outro conhecimento, mas não necessariamente a pessoa sabe a terapeuticidade. E eu já fui convidado e já fui contratado, inclusive, para fazer um catálogo das substâncias químicas e dos efeitos terapêuticos de um óleo essencial de destilarias artesanais, por exemplo, para que essas pessoas possam oferecer os seus produtos já dizendo quais são os benefícios. Entendeu? Então isso é uma grande sacada que você pode ter, que você pode prever. Isso pode ser feito também consultorias dentro dessas empresas, por exemplo, que queiram, de destilarias artesanais, que queiram fazer sinergias. Você pode auxiliar elas a fazerem sinergias autênticas, autorais, e que você passa a receita para a pessoa, entende? E assim você começa a criar, vamos dizer assim, um mercado diferente, né? E aí dentro dessa área de sinergia você também pode criar perfumes personalizados. Essa é uma outra área que você pode atuar. Ou vendendo as fórmulas dos perfumes que você cria, ou vendendo, vamos dizer assim, perfumes personalizados originalmente mesmo. A pessoa é consultada com você e você cria um perfume com ela. Isso pode ser feito. Além disso, também você pode ser feito vamos dizer assim, vivências em corporações, em empresas, né? Eu já fiz, por exemplo, em hospitais, né, vivências com óleos essenciais, com integração com meditação ou com yoga. Você pode fazer desse jeito, ou do jeito que você quiser, né? Eu incluí sons, né, que eu misturava com sons, com tigelas, com gongos, com flautas, que eu gosto bastante, e o uso dos óleos essenciais dentro de hospitais particulares. Eles fazem, sabe, trabalhos de harmonização, trabalhos junto com trabalhos sociais dentro da empresa. E aí você pode oferecer também isso como uma forma de consultoria, certo? Além disso, você pode trabalhar em clínicas, pode trabalhar fazendo pesquisas e parcerias
com universidades, com os pesquisadores, com professores, né? Tem uma aluna minha, inclusive, que a Gisele, ela trabalhava com TO, ela até hoje trabalha como TO, né? Terapeuta ocupacional, e dentro da universidade onde ela trabalhava, ela gostava de usar os óleos essenciais, mas ela tinha medo de falar sobre os óleos. Vê que curioso. Mas depois que ela se formou como aromaterapeuta profissional, ela sentiu segurança para falar sobre o assunto e ela começou a falar do assunto e as pessoas nem sabiam que ela sabia tanto do assunto e começaram a dizer, nossa, Gisele, eu não sabia que você... Eu disse, eu sabia, eu usava, mas eu tinha medo, eu ficava com medo, que eu sabia que vocês iam me perguntar. Mas eu me profissionalizei e hoje eu sei. E como ela começou a falar e trazer esse assunto à tona, olha o que aconteceu. A médica psiquiatra do departamento dela convidou ela para conduzir junto com ela um estudo, uma pesquisa, junto com adolescentes que estavam com ideação suicida, numa pesquisa psiquiátrica. E eu incluí os óleos essenciais. Então ela foi convidada para participar de uma pesquisa, somente porque ela virou a chave e tinha um conhecimento profundo na mão dela. Entende? Então, são maneiras que você pode atuar, né? Você pode fazer, por exemplo, treinamentos, pode criar orientações. Eu tenho alunas minhas que dão mentorias para a equipe delas. Elas trabalham com marketing multinível, tem a equipe delas, elas orientam com negócios, mas também orientam sobre óleos essenciais. Então, elas dão treinamentos e elas até fazem mentorias pagas, inclusive para pessoas que sejam da rede delas ou de outras redes, possam ser orientadas sobre o negócio ou sobre os óleos essenciais, né? Então, você é remunerada por tudo isso, né? Você pode, por exemplo, dar consultoria em produção de cosméticos naturais. Isso é um mercado gigantesco que está em pleno processo de ascensão. Gigantesco, certo? E você pode incluir o seu conhecimento profundo dos óleos para criar cosméticos terapêuticos, porque é um mercado pouquíssimo explorado. É muito usado cosmético natural, mas cosméticos terapêuticos voltados, sei lá, para cicatrização de feridas, cicatrização de escaras, cicatrização de cirurgias, né? E além disso, cosméticos naturais como sérums, cremes, balmes, né? Você pode criar também muitas formulações. Por quê? Porque os óleos essenciais são princípios ativos puros. E todos esses cosméticos precisam de princípios ativos, então a gente usa princípios ativos dos óleos essenciais para isso, entende? Isso aqui é muito legal. Então tudo isso você pode criar. E além disso, né, já que estamos num mundo completamente digital, além de tudo isso, tendo um conhecimento profundo, você vai ter autonomia para a criação de conteúdos digitais, para a criação de conteúdos nas redes sociais e mostrar para as pessoas o conhecimento que você tem e que a aromaterapia, através de você, pode mudar a conduta delas com a saúde, entende? Você passa a ser indispensável. É o que eu chamo de ser um aromaterapeuta indispensável. Você passa a ser indispensável na vida da família, indispensável naquela mãe. Ela sempre vai perguntar para você, ela sempre vai confiar na sua palavra final, porque é você quem conhece o filho dela, é você quem conhece ela e o tratamento que ela está fazendo. Está virando a chave? Existem muitas oportunidades, existem várias áreas de atuação, não é verdade? E todas essas áreas, minha gente, são remuneradas. Imagine, todas essas áreas que você se especializar, elas são remuneradas, né? A pessoa paga por isso, são conhecimentos, né, que a pessoa paga por isso, ou são serviços que você presta que a pessoa paga por isso. E eu não estou falando até agora em nenhum pingo de vendas, né? Porque as vendas, no final das contas, no meu entendimento, desde a consulta até todas essas consultorias, são consequência. A pessoa quer você, ela não quer o produto. O produto ela dá 2 cliques e acha. Agora ela quer você, o conhecimento que você tem, a abordagem que você traz, seja lá, sei lá, com tarô, com baralho, com astrologia, com o que você quiser. Você pode auxiliar a pessoa com o seu conhecimento, com a sua autenticidade, certo? E aí ajudar aquela pessoa e criar um serviço completamente personalizado e genuíno, assim como você é. Lembra? Você é um resultante local de um processo universal. Então tudo isso é uma oportunidade para você. Por quê? Porque o mercado está completamente imaturo, não existem profissionais qualificados. Eu estimo dizer que menos de 1% das pessoas que usam óleos essenciais hoje ou que vendem têm um conhecimento profundo dos óleos essenciais, menos de 1%, tenho certeza, certo? E é um mercado ainda assim em pleno processo de crescimento, estamos diante de um boom dentro desse mercado. Um mercado está fazendo
previsões de crescimento cada vez maiores, né? Só para você ter ideia, nos últimos 2 anos a previsão triplicou em estimativa de mercado. Então isso está mostrando nitidamente que existe um público se interessando cada vez mais pelos princípios ativos naturais desses aromas e que a gente pode ajudar muitas pessoas com o nosso conhecimento. E aí, entendeu como é que você pode virar a chave e realmente atuar como aromaterapeuta? Agora você pode estar se perguntando ainda, será que é para mim? Será que é para mim? Será que é muito difícil? Eu vou dizer para você que qualquer pessoa pode ter o conhecimento profundo dos óleos essenciais. Basta você ter método, um entendimento, uma escadinha de conhecimento em que faça você sair do zero até o conhecimento profundo e profissional. Pelo menos é assim que eu entendo que é um curso básico. Para mim, o básico é você ter autonomia. E é por isso que eu ensino exatamente desse jeito para qualquer pessoa. Independente se você está no nível médio, avançado, iniciante ou no zero, começando agora, você vai aprender. Porque eu descompliquei, eu faço questão de descomplicar tudo, simplificar até um nível que qualquer pessoa, em qualquer nível de escolaridade, consegue entender, bastando querer amar os óleos essenciais, papel e caneta na mão e estudar, certo? Mas ainda assim, eu digo uma coisa para você. Se você ainda tiver em dúvida, eu vou deixar para você agora um teste de aptidão para você saber se a aromaterapia profissional é para você ou não. Então é o seguinte, para cada uma dessas proposições que eu vou dizer, para essas perguntas que eu vou dizer, você vai pontuar de 0 a 10 o quanto você se considera, em que 0 é nada e 10 é muito, certo? Muito, 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 assim, apaixonada. Então vamos lá. De 0 a 10, quanto você ama ou gosta de usar os óleos essenciais? De 0 a 10. Pontuou? Segundo, você gosta de ajudar as pessoas? De 0 a 10. 0, não gosta de ajudar ninguém. 10, você ama ajudar as pessoas, certo? Terceiro, você trabalharia com óleos essenciais exclusivamente? De 0 a 10, certo? Sabendo agora da faixa de quanto ganha um aromaterapeuta. De 0 a 10, você trabalharia? É para você esse valor, né? De quanto você ganharia. E, número 4, você gosta de estudar profundamente a aromaterapia e os assuntos dos óleos essenciais? De 0 a 10. Anotou tudo? Agora você vai somar. E os resultados são esses aqui, ó. De 0 a 15, provavelmente a aromaterapia não é para você e você vai ter muitas dificuldades nesse começo aí, certo? De 16 a 22, se você sair das receitas prontas, você vai com certeza dar muito certo. Você ainda está um pouco insegura, mas se você sair das receitas prontas, você vai dar muito certo, certo? De 23 a 30, você já virou a chave para o conhecimento profundo e por isso você tem um forte potencial. E de 31 a 40, você já é uma atobá, tem uma forte aptidão e tendo esse conhecimento profundo, você vai literalmente decolar. Certo? Então agora eu quero saber quanto foi que você pontuou nesse teste de aptidão. Escreve aqui nos comentários, certo? E manda esse vídeo para outras pessoas que também queiram se aprofundar na aromaterapia, que queiram entender realmente, ou que queiram saber, se estejam em dúvida se a aromaterapia é para elas ou não. Será que elas sabiam de todos esses detalhes? Manda esse vídeo para ela, compartilhe e não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê num próximo vídeo. Conte comigo. E namastê.